Paz do Senhor para os irmãos, sou o pastor Claudinei, da Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, aqui em Mococa, da Coab 2. Nós estamos fazendo uma live para os irmãos, para que os irmãos sintam-se abençoados na sua casa, que a tua casa seja uma bênção. Os irmãos assistem, você é o convidado para ser abençoado por essa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cumprimento você e a sua família com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós estaremos fazendo um trabalho um pouco diferente, do que estávamos acostumados a fazer. E eu quero compartilhar com você uma breve mensagem da parte do Senhor. Essa mensagem ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 35. Quero ler apenas o versículo de número 1, que vai dizer assim, Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então nós temos esse versículo que talvez vai narrar um dos momentos mais difíceis da história e da vida de Jacó. Bem sabemos que Jacó, ele usurpou o lugar de seu irmão Esaú, se passando pelo seu irmão Esaú, e ali adquirindo a bênção que era de Esaú, mas sabemos também pela própria Escritura que Deus tinha um projeto, um plano na vida de Jacó, e ele era o escolhido de Deus para que a geração de Abrão desse a sua continuidade. Nós vamos ver que após aquele episódio, Esaú fica furioso com Jacó, e Jacó ele tem que fugir para Padan-Arã, na casa de seu tio Labão, e ali Jacó ele conhece Raquel e acaba se casando com Lia, irmã de Raquel, e também com Raquel, sua irmã. Os anos vão se passando, Jacó ele forma uma família e ele começa a ter alguns problemas com seu sogro Labão. Então Deus tendo o controle da situação, Deus tendo um projeto na vida de Jacó, Deus interfere e fala com Jacó, dá uma ordem para Jacó, para que o plano de Deus, o projeto de Deus pudesse se desenrolar na vida de Jacó. No livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 8, vai dizer da seguinte forma, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 13, melhor dizendo, vai dizer da seguinte forma: Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Uma das coisas que nós podemos ter certeza é que Deus ele sempre vai dar direção para aqueles que são seus. Deus ele sempre vai estar falando de alguma forma, de alguma maneira, para que possamos entender qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus para a nossa vida. Jacó aqui estava enfrentando um problema com o seu sogro, e não era o querer de Deus, não era a vontade de Deus que Jacó permanecesse ali. Deus queria levar Jacó novamente ao lugar onde Jacó teve a sua primeira experiência com Deus. Quem não se lembra daquela passagem onde Jacó estava fugindo da face do irmão, tomou uma pedra, colocou aquela pedra como travesseiro, e ali ele teve uma visão em sonho onde uma escada pegava do chão até os céus, e anjos subiam e anjos desciam, e então ali Jacó teve a sua primeira experiência com Deus. Então Deus, ele sempre vai nos trazer a memória das nossas experiências com Ele, das maravilhas que Ele tem feito conosco. E às vezes é importante a gente parar um momento, um segundo da nossa vida. Às vezes algo está turbulento, às vezes a gente está enfrentando um problema e nós precisamos voltar lá atrás e lembrar-nos daquilo que Deus já operou, daquilo que Deus já fez na nossa vida. Então quando Deus dá essa ordem a Jacó, Deus estava dizendo: Jacó, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar às suas raízes, às suas origens, você precisa voltar a ter aquela intimidade, você precisa voltar a ter aquela confiança que você sempre teve no Senhor quando você começou a sua trajetória. E nós vamos ver que Jacó então reúne a sua família e ele sai da terra de Padan-Arã e ele desce para a terra de Canaã. Só que nós vamos ver que a ordem de Deus é a seguinte: Deus fala para ele, conforme eu li aqui em Gênesis 31 e 14: Eu sou Deus de Betel. Ou seja, o desejo de Deus era que Jacó voltasse para Betel, onde ele teve uma experiência com Deus, e era em Betel que Deus queria abençoar a vida de Jacó. Mas nós vamos ver no capítulo 34 que Jacó ele para a entrada, a porta de uma cidade chamada Siquém. E todos nós sabemos que estes cananitas, eles eram povos malignos, povos idólatras,
E a filha de Jacó, Diná, ela acaba fazendo amizade com as filhas daquela terra. Ou seja, que era uma má influência para sua filha, que era uma má influência para a sua família. E talvez Jacó, ele não vigiou com isso. E o que aconteceu? Aconteceu uma grande tragédia, infelizmente. A filha de Jacó, ela foi violentada. Algo terrível acontece no seio da sua família. Então Jacó, obviamente, ele fica amargurado, ele fica entristecido com aquilo que estava acontecendo. E nós vamos ver que a partir daquele momento, quando os seus filhos ficam sabendo do ocorrido, os seus filhos tomam ainda uma atitude pior, que veio a trazer mais desgosto e angústia para a vida de Jacó. Eles armam, eles tramam uma cilada contra a vida daqueles homens daquela cidade. Eles armam, eles tramam ali uma armadilha justamente para se vingar daquele povo, se vingar daquela família. E nós vamos ver então que os homens daquela cidade são mortos. E quando Jacó fica sabendo daquilo, Jacó fica preocupado. Jacó fica angustiado. Ele vai dizer para os seus filhos no capítulo 34: você não sabe que estes povos são os dominadores dessa terra? Não sabe vocês que nós somos peregrinos nesta terra? E não sabe vocês que eles são maiores do que nós em número, em quantidade de pessoas? Porventura, morreremos todos nós? Então Jacó ali, ele teme a morte, não apenas a sua própria morte, mas ele teme a morte da sua família. Ele teme a destruição da sua família. E é justamente neste ponto que eu queria chegar. A primeira coisa que eu quero observar aqui com você, a primeira coisa que Deus quer falar para mim e quer falar para você é que nós nunca devemos obedecer a palavra de Deus de maneira incompleta. Nós precisamos atentar aos mínimos detalhes da ordem, da palavra que Deus está nos dando. Jacó, ele obedeceu a primeira parte da ordenança de Deus, que era sair da casa de Labão. Mas ele não obedeceu por completo, porque era para ele ter descido para Betel. E infelizmente, ele parou na entrada, na porta de Siquém. Eu não sei o que é que chamou a atenção de Jacó. Eu não sei quais foram as razões, os motivos que fizeram Jacó tomar essa decisão de parar ali, montar as suas tendas ali, montar a sua casa ali. Mas algo deve ter chamado a atenção dele. Então isso é uma lição para nós. Que quando Deus dá um rumo para nós, uma direção para nós, nós não podemos deixar nada fazer com que nós percamos o foco, percamos a direção, saiamos da direção que Deus está nos dando. Então é algo para nós aprendermos nesta noite. Não pare na porta da entrada de Siquém. Siquém aqui representa o mundo. Siquém aqui representa as influências malignas. Siquém aqui representa o mal. E quando se fala em parar, em criar, e quando se fala em parar a porta da entrada de Siquém, quando se fala em estar à porta da entrada de Siquém, está falando sobre perder o foco, está falando sobre perder a direção. Aqui está falando sobre um ato de desobediência que pode trazer consequências negativas para a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jacó. A sua filha foi violentada, e os seus filhos ali fizeram uma vingança, trazendo possivelmente uma guerra, uma batalha que possivelmente destruiria toda a família de Jacó. Então eu quero dizer para você que quando nós não obedecemos a palavra de Deus por completo, quando nós saímos da direção que Deus está nos dando, coisas ruins podem acontecer. Consequências ruins podem acarretar nas nossas vidas. Então não pare de maneira alguma. Continue dentro da direção que Deus te deu. E nós vamos ver que aquele momento foi um momento de angústia para Jacó, porque agora Jacó estava temendo a morte, agora Jacó estava com medo de morrer, talvez Jacó estava pensando, agora acabou a promessa, agora acabou o sonho, agora acabou o projeto, nós iremos morrer, este povo vai se levantar contra nós, e eles se vingarão de nós, e todos nós iremos morrer, e acabou a minha família. E nós vemos que nos dias de hoje o inimigo, ele tem tido por objetivo destruir a família, atingir a família, destruir a família. Ele tem usado recursos e maneiras ele tem utilizado de todos os recursos possíveis para tentar destruir a família, para tentar destruir algo que Deus instituiu. Mas nós vemos que ao mesmo tempo que o inimigo ele quer destruir a família, Deus ele quer restaurar a família. Deus ele quer curar a família. Deus ele quer salvar a família. E esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Deus
é o Deus que salva famílias. Deus é o Deus que restaura famílias. Deus é o Deus que opera maravilhas em nosso meio. Talvez você está preocupado, angustiado por algumas decisões que você tomou, por algo que aconteceu no seio da sua família, talvez algo ruim, talvez algo que tem feito você perder o sono, perder a esperança, mas nessa noite Deus está trazendo uma palavra de esperança para a tua vida, que ainda que o inimigo ele possa estar aí com rumores de ataque, rumores de destruição, rumores de guerra, nós precisamos ter a certeza que o Senhor dos Exércitos, Ele está do nosso lado. O Senhor dos Exércitos é aquele que cuida de nós. O Senhor dos Exércitos é aquele que nos guia. O Senhor dos Exércitos é aquele que nos dá a direção. E vemos no capítulo de número 35 que Deus aparece para Jacó e Deus dá algumas ordens para Jacó, dizendo para Jacó: Jacó, levanta-te, vai até Betel. Veja para você ver como Deus vai falar com Jacó. Jacó não era para você ter parado em Siquém, era para você ter descido em Betel. E Deus fala para ele: desce até Betel, sobe até Betel, habita ali e edifica um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da face de teu irmão Esaú. Ou seja, a mesma coisa que Deus fala em Gênesis 35:1 é a mesma coisa que Deus fala para ele lá em Gênesis 31:13. Mas nós vemos que por algum motivo, por alguma razão ou circunstância, ele não obedeceu essa ordem por completa. E Deus estava trazendo para ele a mesma palavra, a palavra que Deus havia dado desde o princípio, para que ele pudesse ter uma vida abençoada. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela tem o mesmo sabor. A mesma coisa que valia 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, é a mesma palavra que tem valia para os dias de hoje. Porque esta palavra, ela é a palavra de Deus, viva, eficaz, penetrante. Esta palavra gera vida. Esta palavra é aquela palavra que esta palavra é a palavra que nos sustenta. Esta palavra é a palavra que nos fortalece. E Deus mais uma vez dá a direção para Jacó, para que Jacó tivesse uma vida abençoada, para que Jacó entendesse que a direção de Deus é a melhor para as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender, porque às vezes nós vamos achar algo interessante em Siquém, às vezes algo vai nos chamar a atenção em Siquém, mas Deus disse para nós seguirmos para Betel, e Betel é o melhor lugar. Betel significa casa de Deus, presença de Deus. Deus, Ele tem o melhor para nós. Então não desvie a sua atenção para Siquém, não arme as suas tendas em Siquém, mas fique na direção, fique na palavra que Deus te deu. E nós vamos ver no capítulo 35, você pode ler aí na sua casa, que nos versículos 8 e 9, vai dizer que Deus apareceu a Jacó e o abençoou. Ou seja, em Siquém ele teve prejuízos na sua vida, em Siquém ele teve prejuízos com a sua família, em Siquém ele recebeu ameaças de morte, mas em Betel ele foi abençoado. Em Betel Deus trabalhou na sua vida, mas lá em Betel Deus deu a ordem para ele edificar altar. Nós nunca podemos nos esquecer de edificar o altar. O altar, ele deve ser prioridade na nossa vida. O altar, ele deve ter primazia na nossa vida. Então, vamos ficar com a direção que Deus está nos dando, porque a direção de Deus para as nossas vidas é aquilo que vai gerar bênção na nossa vida, bênção para a nossa família, é aquilo que vai nos guardar. Vemos que nesse episódio, Deus teve misericórdia de Jacó e falou com Jacó e deu uma nova direção para Jacó, e Jacó não perdeu essa oportunidade. Então não perca a oportunidade que Deus está te dando, não perca esta nova oportunidade que Deus está te dando. Talvez você errou ao parar, ao montar sua tenda na entrada de Siquém, mas Deus está te dando uma nova oportunidade para você seguir para Betel, para que Ele possa abençoar a tua vida. Então siga, a partir deste dia de hoje, levante-se, vai, toma o caminho, toma a direção e vai para Betel, porque Deus tem maravilhas para a sua vida. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida através desta palavra, que você possa, em nome de Jesus, colocar isso em prática, que eu possa, em nome de Jesus, colocar isso em prática, e que Deus nos abençoe grandemente. Quero orar pela sua vida nesta noite. Feche os seus olhos,
Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu amado Filho Jesus de Nazaré, eu apresento este irmão, esta irmã, esta família diante de Ti. Que o Senhor possa estar abençoando eles para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Tu és o Deus que trabalha, Tu és o Deus que manifesta com poder, Tu és o Deus que manifesta com graça. Manifesta a sua virtude, salva esta família, restaura esta família para a honra e glória e louvor do Teu santo nome.